Oi, gente, boa noite. Está me ouvindo? Vai escrevendo ok para mim. Escreve ok se você estiver me ouvindo. Oi, aí, muito bem. É isso aí. Você que está chegando, vai deixando o seu like aí, tá? Deixa o seu like, clica no gostei. Você que está chegando hoje na nossa primeira aula do workshop Como Controlar a Ansiedade Sem Remédios. Escreve, coloque aí, ó, vai dando o seu like, deixa o seu like, você que está chegando agora. Vai clicando no like. Você, ó, é importante você deixar o seu like, por quê? Porque quando você deixa o seu like, as pessoas, outras pessoas que precisam também desse workshop, elas vão saber que começou. Então, o YouTube vai avisando para essas pessoas, tá certo? Então, deixa o seu like se você não deixou o seu like ainda, que vai ser muito importante para você ajudar outras pessoas, se você está fazendo bem, tá certo? Legal, gente. Quem está aqui pela primeira vez assistindo um workshop, assistindo uma aula ao vivo minha, escreve aí quem está pela primeira vez aqui, escreve eu, quem está pela primeira vez assistindo uma live ao vivo, uma aula ao vivo, né? Aqui é um workshop, né? Vai ser 2 dias de aula, então escreve aí quem está aqui pela primeira vez, escreve eu, tá bom? Quero saber quantas pessoas estão aqui pela primeira vez assistindo uma aula minha. Ok, bastante, ó, já começou, gente nova aí entrando. Muito bem, gente, legal. Legal. Eu vou me apresentar para vocês e vocês se apresentam para mim, tá? Eu sou o Diogo Cabral, vocês já devem me conhecer no Instagram, mas se não me conhecem, eu sou psicoterapeuta focado em tratamento das raízes emocionais. Então, meu foco, a minha especialização é em tratar as raízes emocionais. Eu tenho um instituto, que é o Instituto NeuroRap, e no meu instituto eu tenho treinamentos, cursos, tratamentos terapêuticos para tratar as raízes das dificuldades emocionais. E o que você vai aprender nesse workshop é baseado não só em estudos, em ciência, mas também em prática, em experiência prática que eu tenho nos meus atendimentos em consultório, nos meus treinamentos, com meus mais de 2.500 alunos, com mais de 900 atendimentos. Então, eu vou passar para você, nesse workshop, a minha experiência também. Porque também não adianta só chegar aqui e falar para você um monte de coisa baseada em teoria. Não, eu vou trazer realmente experiência prática, tá? Por quê? Porque é possível, sim, você conseguir controlar a ansiedade sem precisar de remédios. E você vai aprender os 5 passos de como fazer isso. A primeira aula é hoje e a segunda aula é amanhã, no mesmo horário, às 20h30, tá? Vai ter, quem não está no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp para receber o link lá. Tá? O link está embaixo da aula aqui no YouTube, para participar, ok, gente? Muito bem. Gente, é o seguinte. Então, como eu falei para vocês, no Instituto, isso aqui é um workshop inicial para que você entenda como você pode fazer esse processo, como é que funciona esse processo, e você também conheça um pouco do meu trabalho, tá? Então, é bem importante que você venha agora com a mente aberta, venha com um copo vazio, esvazie um pouquinho o copo aí do que você já ouviu falar por aí sobre como tratar a ansiedade. Esqueça o que você aprendeu por aí, porque o que você vai ouvir aqui é diferente. Talvez você tenha ouvido muita coisa aí sobre ansiedade, talvez você já esteja aí há anos tentando tratar a ansiedade e você percebe que ainda assim tem dificuldade. Então, até escreve para mim aí. Vocês percebem que mesmo fazendo um tratamento ainda tem dificuldade para lidar com a ansiedade? Quem é que percebe isso? Quem é que toma remédio durante muito tempo, faz terapia durante muito tempo e mesmo assim ainda tem dificuldade de lidar com a ansiedade? Quem é que está aí que passa por isso? Você passa por isso? Escreve eu passo se você passa por isso. Por que eu estou perguntando isso? Porque muita gente, eu estou falando, gente, é mais de 2.500 pessoas que passaram pela minha mão nesse processo. E eu ouvi muito isso. Pessoas que ficavam 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos fazendo processos terapêuticos, usando remédios, fazendo um monte de coisa, mas mesmo assim, ainda assim, continuava tendo dificuldades com ansiedade. E eu sei que muita gente passa por isso, por isso estou vendo vocês falando aí. E aí,
eu quero passar para você uma coisa, porque provavelmente você criou alguma crença na sua cabeça de que não é possível para você. Talvez você pense que você não pode controlar a ansiedade, que sua ansiedade não tem mais jeito. Talvez você tenha uma crença de que você tem o pior tipo de ansiedade do mundo. Talvez você já tenha uma crença que de nada vai funcionar para você. Eu quero te ajudar a mudar sua crença agora. Eu quero compartilhar com você aqui algumas pessoas, alguns estudos de caso de alunos meus, de pessoas que passaram por tratamento comigo, inclusive pessoas que usaram esses 5 passos que você vai aprender nesse workshop, que tinham também essa crença. Pessoas que tinham 10 anos, 15 anos, 23 anos, 26 anos, tentando se livrar da ansiedade, mas não conseguia. E eu quero mostrar para vocês, eu quero compartilhar com vocês alguns casos aqui, tá? Vou compartilhar com vocês aqui minha tela, tá, gente? Para mostrar a vocês aqui. Primeiro, é muito importante que você entenda, não importa qual é o seu nível de ansiedade, não importa o seu nível de ansiedade, é possível tratar sua ansiedade. Eu estou falando isso como experiência de mais de 900 atendimentos e mais de 2.500 alunos. Então, agora você também precisa ter humildade para ouvir o que eu vou te falar. Porque às vezes você fica com aquela crença ali enraizando na sua cabeça, se repetindo. Você precisa entender isso. Não é porque você fez um monte de coisa que você fez tudo. É diferente, ok? É diferente. Então, vamos lá. Olha só. Esse aqui, eu peguei 2 casos aqui. A Débora, aqui, ó, do canto esquerdo. A Débora, ela mandou isso aqui, ó. Oi, grupo. Boa tarde. Vim agradecer primeiramente a Deus e segundo a você, meu professor Natamil Diogo Cabral, que sempre está me ajudando com suas técnicas. 2 meses sem sair para longe, com muita ansiedade e crise de pânico. Ou seja, ela não conseguia sair de casa, ela tinha crise de pânico, ela não conseguia sair de casa. E aí ela mandou isso aqui, ó. Isso aqui não demorou 1 ano, nem 6 meses, nem 3 meses. Isso aqui foi 2 semanas. 2 semanas. Por que ela mandou isso aqui? Porque a gente está no grupo, né? No tratamento, tem um grupo, e ela mandou isso aqui no grupo. Ela não conseguia sair, agora está aqui, ó, com uma foto com a filha dela, conseguiu sair, foi para a rua, sem passar mal, sem ter crise. Entende? Aqui outro exemplo, aqui, ó, Dene. A Dene, Rose. Bom dia, grupo. Esse feriado fiz uma viagem que foi fantástica. Depois de 9 anos, foi minha primeira viagem que fiz, sem medo de acidente, sem ficar tensa o tempo todo, sem imaginar um carro fazendo a curva e batendo no meu. É uma liberação emocional. Por quê? Porque a Dene passou por um processo onde ela estava traumatizada. Ela não conseguia fazer viagem. Entendeu? Então, ela teve muita ansiedade depois de um acidente. E ela conseguiu vencer essa barreira, conseguiu fazer essa viagem dela. Outro exemplo aqui. Boa noite, gente. Estou super confiante em cada processo desse método gratidão, pois hoje consegui pegar o carro e dirigir sem sentir nada, nenhuma ansiedade, confiante. Eu tinha esse bloqueio muito forte, pois tive um trauma sobre isso. A Daiane. Outro exemplo. Deixa eu pegar um menor aqui, tá? Porque tem muitos exemplos grandes. Bom, Conceição, quero compartilhar uma conquista muito importante com o tratamento. Tenho feito muito pouco, afinal, uma pessoa com ansiedade generalizada nunca tem tempo. Mas o pouco que eu fiz até agora resultou em uma qualidade de vida expressiva no que se diz respeito principalmente às minhas dores pelo corpo. Você sente dores e sensações estranhas no corpo? Referente à ansiedade? Como você está ansiosa, está com medo, está insegura? Você sente essas sensações? Pois é, a Conceição sentia várias sensações. Ela sentia dor nas costas, no ombro, na musculatura, várias partes do corpo. Dores na coluna, dor em tudo que era lugar. Por quê? Quando você está tensa emocionalmente, o seu corpo começa a somatizar, porque você fica muito tempo tensa. A ansiedade causa essa tensão. Entendeu? E ela colocou aqui, ó, por incrível que pareça, as dores desapareceram. Para mim, isso é um ganho sem precedentes. Nunca havia me sentido tão bem. Olha que maravilhoso. Existem vários exemplos. Aqui, Jaqueline tinha crise de pânico todo dia. Não conseguia sair de casa sozinha, não conseguia ir trabalhar sozinha, não conseguia sair com o filho para levar para comprar pão, não conseguia sair de casa sem ter alguém com ela, porque ela pensava que ia passar mal. Tinha medo de passar mal, tinha medo de ter crise de pânico. E aí ela colocou aqui, ó, melhorou muito o pânico e a ansiedade. O medo, já nem lembro mais dele. E como é que elas conseguiram isso? Como é que essas pessoas melhoraram? A partir dos 5 passos que você vai aprender nesse workshop, a partir do que eu vou te mostrar o que você tem que fazer.
para você conseguir fazer isso sem precisar de medicamento, você precisa passar por um processo de 5 passos. E esse processo é o que você vai aprender nesse workshop, tá? Então, é muito importante que você assista as 2 aulas para você entender tudo. Nessa primeira parte aqui, dessa primeira aula, você vai entender, vamos lá, o que você vai aprender nessa primeira parte aqui, tá? Nessa primeira parte, você vai aprender hoje qual é o sistema cerebral responsável pela sua ansiedade. Por que você sente ansiedade? Por que você tem crise? Por que você sente as sensações ruins no seu corpo? Onde está sendo processado isso no seu cérebro? Por que você só sente ansiedade em certos horários? Por que você só sente ansiedade em situações específicas? Por que você só sente medo em situações específicas? Você vai aprender isso hoje, você vai entender isso hoje. Por que sua pressão sobe? Por que isso tudo acontece com você? Também vai aprender hoje quais são os 3 erros que impedem você de se libertar da ansiedade, de controlar as crises de forma definitiva. Pô, Diogo, é possível parar de ter crise e voltar a ter uma vida normal? É possível, sim, e eu já vi isso milhares de vezes. Como eu falei, eu estou passando para vocês também a minha experiência profissional. Eu passei por isso também, eu também uma pessoa muito ansiosa, vou falar um pouco sobre isso para vocês daqui a pouco, mas eu quero que você entenda, é possível sim, você falar quais são os 3 erros que estão atrapalhando você. E muita gente faz isso e acaba não conseguindo, tá? E aí, amanhã, vai ter os 5 passos para você reprogramar parte do cérebro responsável pela ansiedade e também amanhã vai ter 2 técnicas para ansiedade. Vai ter uma técnica hoje vai ter uma técnica daqui a pouco e amanhã vai ter mais 2, tá certo? Então, vamos ver aqui o que mais. Tá. Gente, é o seguinte, quero dar um aviso para vocês aqui muito importante. Eu quero passar um aviso para vocês, tá? No nosso workshop, a gente vai ter 2 aulas, normalmente passa muito rápido, porque só são 2 aulas, né? Mas é o seguinte, eu vou passar para vocês uma informação em primeira mão, tá? Nosso curso, nosso treinamento, o nosso workshop, ele vai ser hoje e amanhã, muito rápido, muito simples de fazer, né? Você vai aprender algumas técnicas e tudo mais. E depois disso, se você quiser continuar com o processo, com o tratamento, com algo mais avançado, olha só, preste atenção, para quem quiser algo mais avançado. Eu vou abrir inscrições para um treinamento mais avançado, um curso mais avançado. Eu estou avisando para vocês aqui, porque se vocês quiserem, já fiquem atentos que eu vou passar aviso para vocês no grupo. Para quem quiser avançar e quiser sair do workshop e continuar fazendo. Tá certo, gente? Beleza? Depois eu posso passar informações para vocês sobre isso. Escreve sim, se eu posso passar depois informações de como funciona esse treinamento, esse outro curso do meu instituto, para quem quiser. Só para quem quiser, tá? Diogo, eu quero fazer workshop. Tudo bem. Mas se você quiser fazer um curso, você pode também fazer outro curso para continuar e não acabar somente no workshop, que é muito rápido. Pode ser, gente? Escreve sim, se eu posso passar para vocês depois informações sobre isso, se vocês quiserem que eu passe informações sobre isso, tá? Só se você quiser, tá bom? Ok, gente, é o seguinte. Eu fui uma pessoa que durante muito tempo, como eu falei para vocês, durante muito tempo eu passei por um processo de ansiedade. Eu era extremamente tímido, eu tinha muita fobia social, tinha medo mesmo das pessoas, tinha medo de me comunicar com as pessoas, tinha medo de falar em público, tinha medo de passar no meio das pessoas. Quando eu era mais novo, na época da escola, sabe aqueles corredores da escola que tinha? Aqueles corredorzinhos? Quando tinha um corredor, quando tinha pessoas do lado direito, pessoas do lado esquerdo, fazia aquele corredor de pessoas, né? Quando estava, por exemplo, na hora do intervalo, alguma coisa, eu tremia só de pensar em passar ali. Por quê? Porque eu tinha um medo demais, muito medo social de pessoas. Eu era extremamente tímido, super calado, não falava muito. E quando era para me expor em público, era pior ainda. Isso foi um processo que eu passei durante muitos anos, só que eu piorei quando eu passei por um processo chamado hipocondria. Para quem não sabe, hipocondria é o medo excessivo de ficar doente ou de ter uma doença grave. E durante muitos anos eu sofri com isso. Só para você ter ideia, com 24 anos, com apenas 24 anos, eu tomava remédio para pressão alta. Só que eu não tinha pressão alta. Cheguei ao ponto de várias vezes ir para médico. Eu tinha uma gaveta só de exames médicos, que eu ia fazer exame do coração toda hora. Porque eu acreditava na minha cabeça que eu tinha um problema do coração.
quando eu não tinha nada, eu estava saudável. Então, eu vivia indo para o médico, saia do médico, ia para o médico, saia do médico, ia para o médico, saia do médico. O médico falava para mim, Diogo, isso é só uma dor muscular, isso é só estresse, é dor muscular, e eu não acreditava. Vivia indo para o médico do mesmo jeito. Durante muito tempo eu sofri com isso. E era um hipocondria, que era um medo excessivo de ter doença. Eu vivia pesquisando sobre doença, toda vez que eu sentia uma sensação no corpo, ia pesquisar sobre doença. Então, eu estou falando aqui do meu caso, não quer dizer que você tenha esse medo de doença. Mas eu estou falando para você que eu tinha muita ansiedade por causa disso. Eu vivia preocupado e ansioso por causa disso. Eu perdia noites acordados. Por quê? Porque eu tinha medo de estar com uma doença, mesmo não tendo nada. Eu já cheguei a acreditar que tinha câncer. Já cheguei a acreditar que tinha HIV, sem ter nada. Só porque eu vi os sintomas na internet. Isso tudo que eu estou te contando é para você entender como funciona. A mente do ansioso é assim, você sabe disso. E eu fui uma pessoa ansiosa. Só que eu consegui me tratar, eu consegui resolver esse processo em mim. Por quê? Porque eu fiz um processo para trabalhar as raízes, para trabalhar aquilo, para trabalhar parte do cérebro que causa ansiedade. Isso que é o mais importante. Se você não trabalhar parte do cérebro que causa ansiedade, não adianta. Foi por isso que eu consegui resolver. Porque eu trabalhei a parte do meu cérebro que realmente causa ansiedade. Eu trabalhei os gatilhos, eu trabalhei aquilo que realmente causava minha ansiedade. E foi por isso que eu me libertei. Hoje eu não tenho mais medo de ficar doente. Nunca mais fui para médico. Faz tempo que eu não faço um exame. E, graças a Deus, como vocês estão vendo aqui, eu não tenho nenhum pingo de timidez. Porque, sinceramente, se eu tivesse como era antigamente, eu não estaria nem falando com vocês aqui numa live como essa. Certo? Então, isso é um exemplo para vocês entenderem. Eu passei por isso. Eu sei o que vocês estão passando. Eu já atendi mais de 900 pessoas individualmente, já tive mais de 2.500 alunos. Eu sei do que você está falando, que eu estou passando para vocês aqui. E o que eu vou passar para vocês não é só o que eu aplico no meu método, nos meus alunos, no meu tratamento com meus pacientes. É também o que eu passei e o que eu apliquei em mim. E eu quero dizer para você quais são os 3 erros, as 3 coisas que você pode estar fazendo que vai te atrapalhar, que está, às vezes, te dando uma falsa ilusão de que você está melhorando. Porque muitas vezes você está fazendo tratamentos de anos, mas não está fazendo a coisa certa para você se libertar e controlar a ansiedade. E eu vou te explicar agora quais são esses 3 erros, tá? Preste atenção. O primeiro erro que a maioria das pessoas cometem quando elas não conseguem se melhorar da ansiedade é o seguinte. Inclusive, o mais interessante é que esses 3 erros, muitas vezes, não é culpa sua. É porque você está sendo mal orientado. Você está sendo mal orientado por profissionais que também são mal orientados. Então, muitas vezes, não é culpa sua você não saber isso aqui. Mas eu vou te passar agora essas informações que é muito importante você entender. Primeiro erro que normalmente as pessoas fazem é o seguinte. A pessoa ela quer melhorar da ansiedade, a pessoa tem crise de pânico, a pessoa tem ansiedade generalizada. E aí ela quer fazer o quê? Ela quer fazer processos terapêuticos que não tratam as raízes da síndrome do pânico, as raízes das crises de pânico, as raízes das fobias dela. Não, ela faz processos terapêuticos que fica conversando, batendo papo, falando de como é que foi o dia, falando dos problemas do dia a dia, do que aconteceu. Gente, eu vou te dizer, existem vários tipos de terapias, tá? Eu tenho minha formação, tudo bonitinho, conheço todos os tipos de terapia, ou melhor, quase todos os tipos de terapias. Me especializei naqueles que eu vi que realmente trata as raízes, que é o mais importante, que é o que realmente gera um resultado real para a pessoa. E eu vou dizer para vocês, cada terapia tem o seu lugar. Cada terapia tem o seu objetivo. Só que você conversar, falar sobre o que você está sentindo, falar sobre suas dores, sobre sua ansiedade, sobre seus sintomas, isso não resolve a ansiedade, porque isso não está focando em tratar a parte emocional. A parte do seu cérebro que faz você sentir ansiedade é emocional, é uma parte chamada sistema límbico. Você tem que ter outra comunicação, é outra forma de lidar, é outro processo. Você ficar conversando e falando não resolve. Eu já atendi pessoas de 30 anos desse tipo de terapia, que passou por 4, 5 terapeutas diferentes e não resolvia. Aí a pessoa falou, eu acho que essa terapia não funciona para mim. Aí a pessoa fez o tratamento certo, fez o tratamento da forma que eu vou explicar para vocês e conseguiu ter resultado.
Ah, Diogo, é porque você tem o melhor método do mundo? Não, é porque eu foquei, como outros profissionais também focam, em tratar as raízes. Essa que é a questão. Entende? Então, quais são normalmente as coisas que as pessoas são orientadas a fazer que não está realmente tratando a causa da sua ansiedade? Primeira, se distraia, mude seu foco, faça outra coisa. Eu tive um caso de uma pessoa que durante 17 anos da vida dela, ela passou por ansiedade, por crise de ansiedade, crise de pânico, muitos medos. Ela tinha ansiedade generalizada e também tinha crise de pânico, as duas, tá? Então ela estava num processo de emocional extremamente complicado para a vida dela. A vida dela simplesmente estava parando, literalmente. E o que ela fazia? Ela fazia isso. Ela estava assistindo Netflix, ela foi orientada para fazer isso, tá? Ela estava assistindo Netflix, e aí ela estava assistindo lá, começava a ter uma crise de ansiedade. O que ela fazia? Ela parava e ia limpar a casa, para se distrair, para a crise passar mais rápido. Beleza, funcionava. Ela falou, Diogo, realmente funciona. Eu paro, a minha crise vai embora mais rápido. Em vez de ficar ali meia hora, 40 minutos, 50 minutos, passa em 5 minutos, passa a minha crise. Eu, ok. E no outro dia, como é que você está? Ah, no outro dia eu estou do mesmo jeito. Eu vou ter outra crise, tem outra crise, tem outra crise. É assim de toda vez. Eu estou viciado em arrumar a casa, porque toda hora tem uma crise. Por que toda hora ela está tendo uma crise depois de fazer isso? Porque ela está fazendo o quê? Ela está mudando o foco dela para varrer a casa, certo? Mas isso está tratando a causa da ansiedade dela? Está tratando a causa da crise dela? Ela mudar o foco? Não. Não está tratando a causa. Existe um motivo para ela estar tendo a crise de pânico. Existe um motivo para ela estar tendo uma crise de ansiedade. Mas ela não está tratando aquele motivo, aquela causa raiz. Ela só está mudando o foco dela e se distraindo. Entende? Então ela pode melhorar naquele momento, mas ela não está realmente parando de ter crise. Ela não consegue controlar a crise porque ela não aprendeu como controlar a crise. É simples isso. Entendeu? Outra coisa que normalmente as pessoas são orientadas a fazer: faça exercício físico. Mas, Diogo, não é fazer exercício físico? Não é bom? É claro que é bom. Fazer exercício físico é bom para a sua saúde mental, física. Ó, exercício físico é bom para tudo, para qualquer tipo de questão emocional. O problema é que ela não trata essas questões emocionais. Se você tem depressão, você fazer exercício físico vai tirar você da depressão? Dificilmente. Se você tem crise de pânico, síndrome do pânico, você vai parar de ter síndrome do pânico e ansiedade generalizada se você fizer academia? Não. Você vai ficar melhor durante o momento que você está fazendo academia, fazendo exercício físico, você vai ficar bem ali no exercício físico e tal. Mas quer dizer que você não vai ter crise de ansiedade? Claro que não. Você vai ter crise de ansiedade. Você vai continuar tendo crise de pânico. E isso acontece com todo mundo. Aconteceu comigo. Eu fazia exercício físico, eu fazia academia e fazia boxe. E continuava tendo crise de ansiedade. Por quê? Porque fazer exercício físico vai te dar ali uma melhora no seu condicionamento físico. Quando você estiver fazendo exercício físico, você vai jogar uma química emocional positiva no seu corpo, que é muito boa, mas quando você for fazer suas coisas do dia a dia, você vai sentir ansiedade. Por quê? Porque o exercício físico não está tratando o que causa ansiedade em você. É ficar claro isso para vocês. Diogo, é para fazer exercício físico? É, faça, é bom. Você tem que fazer. Mas não acredite que só isso vai resolver. Você entende? Porque senão você fica iludida. Aí você faz exercício físico, aí você começa a falar, poxa, eu vou ficar bem, não fica bem, você fala, meu Deus, meu caso é impossível. Ah, tá vendo? Eu fiz o que o médico falou, eu fiz o que o meu terapeuta falou, e aí não tá dando certo. Mas é claro, porque o exercício físico não está tratando a sua raiz, o que causa ansiedade em você. Ele tá ajudando você nesse processo. Exercício físico é para você fazer para te ajudar, para te apoiar, mas não é um tratamento. Entende? Então, cuidado com isso, porque isso é uma ilusão que você pode criar na sua cabeça. Tá certo? É simples isso. Legal, gente? Tá claro isso aí, gente? Tá claro aí para vocês isso aí? Escreve aí se tá claro para vocês. Só para vocês não acharem que eu tô falando que não é para fazer exercício físico, é para fazer. Mas entenda, isso não está tratando o que causa ansiedade em você. Certo? Como tratar? Assista o workshop, você vai entender. Assista o workshop. Aqui é um workshop, primeira aula é hoje, tá? Vamos lá. Outra coisa. Fazer exercício de respiração. Poxa,
Exercício de respiração, gente, é legal quando você está tendo uma crise de ansiedade, sim, tá? Por quê? Quando você está tendo uma crise de ansiedade, você faz um exercício de respiração, faz com que você saia mais rápido daquela crise. É bom você fazer? Claro que é bom. Muita gente ensina isso aí. No YouTube, você vai achar um bocado. Mas olha só que interessante. Faz exercício de respiração. Você fez exercício de respiração hoje. Amanhã você não vai ter mais crise? Se você fizer exercício de respiração todo dia, daqui a uma semana você não vai ter mais crise? Não, você vai ter sim. Por quê? Porque o exercício de respiração só está ajudando você a passar da crise. Ele ainda não está atuando na raiz, no gatilho da crise. Tá bom? É simples, é para você separar as coisas. Uma coisa você vai usar para, opa, vou controlar a crise, vou sair da crise. Outra coisa é você tratar aquilo que está causando a crise. Porque se você quiser parar de ter a crise, o que você prefere? Escreve aí para mim, o que você prefere? Você prefere só controlar, tipo assim, estou tendo a crise, você quer ter crise todo dia e saber controlar? Saber controlar não, é saber sair da crise, ou você prefere parar de ter a crise? O que você prefere? Ter crise e ir lá e fazer um exercício de respiração, ou você quer parar de ter a crise? O que você prefere? Eu prefiro parar. Eu não quero ficar tendo crise, pelo amor de Deus, né? Então, isso é importante, beleza? Essa diferença é bom vocês saberem. Então, gente, essas três coisas que eu falei aqui são coisas aqui com exemplos de coisas que não vai fazer, realmente vai tratar a sua ansiedade, tá? Não vai realmente tratar a sua ansiedade como você precisa para você realmente conseguir ter o controle total da sua ansiedade, das crises, conseguir voltar a viver normal, conseguir voltar a viver uma vida sem você ter crise, sem ficar com medo da crise, sem ficar com medo de passar mal. Não, isso aqui não vai resolver isso, entende? É um paliativo isso aqui, que eu acabei de falar para vocês. É um paliativozinho que a pessoa faz, beleza, mas não vai realmente tratar aquilo que causa ansiedade em você, tá bom? E aí, gente, vem o segundo erro mais comum das pessoas, que é a pessoa apenas usar remédio, medicamentos para ansiedade. Ela só usa isso. Agora vamos lá. Diogo, é para eu parar de tomar remédio? Não. Só quem pode falar que você vai tomar remédio ou não é o seu médico, tá? Entenda isso que eu estou te falando agora. O remédio não tem a função de tratar a sua ansiedade. Você precisa entender isso. Todo médico deveria te falar isso. O remédio não trata ansiedade. O remédio alivia os sintomas que você está sentindo da ansiedade. O que trata ansiedade é terapia com técnicas mentais. Ansiedade, ou melhor, coisas mentais são tratadas com técnicas mentais. Você colocar uma química no seu corpo não vai tratar suas questões mentais. Entendeu? Isso é para ficar claro, para você entender, porque muitas vezes você se engana. Gente, se você toma remédio, tome remédio. Seu médico te passou remédio, tome seu remédio. Mas entenda, você tem que tomar o remédio e fazer alguma coisa para fazer uma reprogramação na parte do seu cérebro que causa ansiedade, que é o seu sistema límbico. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no quadro. Existe um sistema límbico no seu cérebro, um sistema que causa em você ansiedade. E esse sistema funciona de uma forma que, quando você toma um remédio, o que o remédio faz? O remédio faz com que aquele sistema pare de se comunicar da forma correta e aí vai aliviando os sintomas. Só que aquele sistema que está lá, preparado para gerar ansiedade em você, ele não vai parar, ele só vai ter, o remédio só vai realmente aliviar o sintoma quando tiver aquela química ali no seu corpo. Aí toca a química lá, aí o seu cérebro não se comunica. Ou seja, aquele sistema não se comunica para causar ansiedade em você. Mas quando você para o remédio, o que vai acontecer quando você parar o remédio? Aquele sistema que causa ansiedade em você vai continuar se comunicando, aí você vai voltar a ter a ansiedade. Entendeu? Só para vocês entenderem. Quem aqui que está assistindo aqui, tomou remédio durante um tempo e quando parou, voltou a ter crises, voltou a ter ansiedade alta? Escreve aí quem passou por isso. Tomou remédio durante um tempo, parou,
e voltou a ter ansiedade, voltou a ter crise. Vou contar a história para vocês. Tive um caso de uma pessoa que durante 12 anos da vida dela, ela tomou remédios. 12 anos. Desses 12 anos, nos primeiros 4 anos dela, ela se sentiu super bem. Ela falou assim, Diogo, quando deu 4 anos, eu estava super bem com remédio, só usando o remédio. Aí ela falou assim para ela mesma, né? Poxa, agora eu estou bem. Eu vou parar de tomar, porque eu estou muito bem. Eu não vou ter mais crise, não vou ter mais nada. Vou ficar super bem. Pronto. O que é que ela fez? Parou o remédio, por conta própria. Parou. Foi lá, parou, tomou o remédio. Demorou coisa de 2 semanas, teve uma crise. Teve um gatilho que ativou a ansiedade nela, e ela teve uma crise que ela disse que foi a crise de ansiedade mais forte da vida dela. Ela voltou a tomar um remédio. Passou mais 4 anos, de novo, ela falou, poxa, estou super bem agora. Agora sim, agora eu vou ficar bem, agora eu vou conseguir, porque não é possível, eu não estou sentindo mais sintoma, remédio tá bom, parou o remédio de novo. Beleza. Passou outra situação, o pai dela teve um problema de saúde, adivinha o que aconteceu? Ativou de novo a ansiedade, entrou em uma crise de pânico de novo, direto, bum, super forte. Voltou a tomar um remédio. O que é que isso quer dizer, para vocês entenderem isso na prática? Não importa quanto tempo você vai tomar o remédio, mas aquela estrutura cerebral que causa ansiedade em você continua lá. Porque o remédio não muda essa estrutura cerebral. O que muda essa estrutura cerebral são técnicas mentais. Entendam isso. Nunca mais esqueçam isso. Grave isso na sua cabeça. Se eu quiser tratar uma coisa mental, eu tenho que usar técnicas mentais. Remédio não vai tratar isso porque remédio é químico. Ok, aprendi. Gravou? É para você gravar isso, tá bom? Ah, Diogo, então se eu estiver tomando remédio, eu preciso de técnicas mentais para parar de sentir ansiedade? Vai precisar sim. E eu vou explicar para vocês nos 5 passos que você vai entender como é que você vai fazer para conseguir controlar a ansiedade sem remédio. Tá? Mas vamos lá. Então esse é o segundo erro, tá? É você usar remédios sem fazer o uso de reprogramação mental, de técnicas mentais, para reprogramar o seu cérebro. Legal, gente? Então, isso é bem importante. Ok? Show? Beleza. Vamos para o próximo agora. Terceiro erro, que é o pior de todos, lógico, que é o seguinte. A pessoa literalmente não faz nada. Nada. Ela tem crise de ansiedade, ela vive ansiosa, ela vive preocupada, mas simplesmente não está nem aí. Ó. Ah, eu vou assistir uma live aqui, vou assistir uma live lá, vou assistir um videozinho aqui, vou fazer uma meditação ali. Mas tratar para quê? Que nada. Deixa acontecer. Tem gente que é assim, né? Deixa. E aí é que está o perigo. Existem muitas pessoas que fizeram isso. Elas falaram assim, elas tiveram a primeira ansiedade. Eu sentia ansiedade, agitação, e falava isso. Que nada. Deixa passar, é normal ter ansiedade. Minha mãe tem, minha irmã tem, faz parte. E deixou rolar. E aí que é o problema. Por quê? Cada vez que a pessoa vai sentindo a ansiedade, a ansiedade vai ficando mais fácil de acontecer. É como se você fosse acumulando no seu cérebro. Você teve uma crise de ansiedade, aí você teve outra, pum, aí você vai acumulando. Aí você teve outra, pum, vai acumulando, um em cima da outra. E aí chega um momento que explode, pum. E aí você tem que tomar o quê? Aí a primeira coisa que a pessoa vai fazer é tomar remédio. Tem que fazer terapia, tem que fazer não sei o quê. Por quê? Porque ela espera o negócio ficar tão ruim que é parar a vida dela, que é ter crise de pânico, que é entrar na síndrome do pânico, que é o... Gente, o que eu vou dizer para vocês, quem tem síndrome do pânico aqui vai concordar comigo. Se você ainda não tem síndrome do pânico, se você ainda não tem ansiedade extremamente alta e você está no início, trate logo, porque você não vai querer ter síndrome do pânico. Você não vai querer ter síndrome do pânico. Tá? Quem tem síndrome do pânico aí, pode falar. Pode falar aí quem tem síndrome do pânico se eu estou certo. Não queira ter síndrome do pânico. Porque das ansiedades, de longe, é a pior. A pior do que síndrome, pior do que a ansiedade generalizada, Diogo, é pior. Tá? Porque a ansiedade generalizada, as pessoas não conseguem viver a vida delas. Quem tem síndrome do pânico, muitas vezes, para a vida por completo.
Né, gente? Quem tem síndrome do pânico sabe o que eu estou falando aí, tá bom? Então, preste atenção nisso. Você que está me ouvindo agora, se você tem ansiedade, trate logo essa ansiedadezinha. Não fique esperando piorar, não, porque é isso que acontece no seu cérebro. Toda vez que você vai tendo uma crise de ansiedade, ela vai piorando, ó, vai acumulando, e chega uma hora que explode. Você não vai querer isso. Acredito no que eu estou falando para você. Eu trato gente há muito tempo, você não vai querer. Gente que se arrependeu de ter tratado logo, tá bom? Então, esse é o terceiro erro, que é um dos piores de todos, porque realmente não tratar é a pior coisa que pode acontecer. Uhum. Ok, gente? Então, vamos lá. Bom, o que é importante vocês também entenderem, tá? O grande problema de tudo isso que eu falei é que 98% das pessoas não fazem ideia que essas coisas que eu falei não são suficientes para tratar a ansiedade. Elas não são realmente tratamentos que vão efetivamente fazer com que você consiga voltar a viver uma vida normal com sua ansiedade normalizada. Para você voltar a ter sua ansiedade normalizada, essas coisas que eu acabei de falar não vai resolver. E eu estou falando isso, como eu disse a vocês, eu estou trazendo para vocês também a minha experiência prática. Entende? Isso é importante. E aí, quando a pessoa não faz isso, a ansiedade pode trazer vários problemas, como, por exemplo, a ansiedade excessiva pode diminuir a imunidade, deixar a pessoa mais vulnerável a ter problema de saúde. Por quê? Quando você sente uma crise de ansiedade, o seu sistema imunológico, que faz parte aqui do seu corpo, para de funcionar porque você está sentindo ansiedade naquele momento. Ele para de funcionar da forma correta. Ele fica desregulado até você voltar ao normal e continuar. E ele continuar trabalhando normal. Por quê? Quando você está sentindo ansiedade, você está em estado de alerta. E esse estado de alerta faz essa mudança fisiológica no seu corpo naturalmente. Por isso que algumas pessoas sentem que sintomas que sentem no corpo quando a pessoa sente uma crise de ansiedade ou fica ansiosa. Ela sente o coração disparar, coração aperto no peito, algumas pessoas sentem dor na barriga, sentem frio na barriga, algumas pessoas sentem vontade de ir ao banheiro, sai correndo, vai no banheiro, né? Vai evacuar. Tem pessoas que sentem tensão. Existem várias coisas que acontecem no corpo da pessoa, a pressão sobe. Isso tudo está acontecendo e o seu corpo está fisiologicamente modificando ali. Entende? Então, é importante você entender isso. É muito comum pessoas que têm muita ansiedade, por exemplo, viver sempre com uma virosezinha, com uma gripezinha, né? Sempre sentindo cansada, sempre sentindo uma falta de energia. É muito comum também isso acontecer, tá certo? Outro problema também muito comum, gente, é o seguinte: a pessoa passar a ter problemas estomacais, como, por exemplo, crise de gastrite, esofagite, úlceras. Tem pessoas que começam a ter isso por causa da excesso de ansiedade, tá? Outra coisa, existe um estudo científico que mostra que as pessoas que têm problemas do coração e já têm problema de pressão alta, o excesso de ansiedade pode facilitar que esses problemas piorem. Tá? Um estudo muito sério, e eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, tá? Um estudo muito sério que mostra que a ansiedade pode aumentar o risco de sofrer derrame, aumenta em até 33%. Essa pesquisa foi feita com mais de 6.019 voluntários ao longo de 22 anos pela Universidade de Petersburg. Eu não sei falar muito inglês não, tá, gente? Não liga não, é Petersburg, tá? E aí essa universidade, ela fez esse estudo e ele mostrou isso. Mas esse estudo, para ser mais específico, é só para quem já tem problemas de pressão alta, né, e problema no coração, para quem já tem, e não para quem não tem, ok? Tá bom? Isso é bem importante. E aí eles falam também que é só a pessoa fazer o tratamento, que esse tratamento, quando ela controlar a ansiedade, vai diminuir para zero ou quase zero os problemas ligados à ansiedade, ok? Para essas questões. Tá bom, gente? Outra questão, isso aqui eu estou mostrando para você ver a seriedade do negócio. A seriedade de você ter um processo certo, você realmente cuidar da sua saúde mental, que muita gente não liga, né? E tem, ó, outra coisa que a ansiedade pode causar em excesso é o efeito na vida profissional. Algumas pessoas param de trabalhar direito, outras pessoas começam a ter problema no relacionamento, outras pessoas começam a ter problemas com filhos, começam a ter impaciência demais. Tem pessoas que ficam extremamente impacientes, extremamente grossas com as pessoas,
começa a ter dificuldade de relacionamento, começa a ter dificuldade de concentração, não consegue mais se concentrar nas coisas direito, começa a ter dificuldade de memorização. Então, tem várias coisas que podem acontecer que a pessoa começa a sentir isso. Tá? E essas questões que eu estou te falando, gente, o que eu acabei de falar para vocês aqui, preste atenção, hein? Isso aqui você pode trabalhar tranquilamente, trabalhando as técnicas mentais no seu cérebro para controlar a sua ansiedade. Tá bom? Então, fiquem tranquilos aí. Entenda que existe solução para isso. Tá bom? Existe solução para isso. E aí, se você também tem muita ansiedade, você não trata a ansiedade, você também pode ter problemas de insônia, demorar muito tempo para dormir, passar noites acordados. Então, às vezes, a pessoa está ansiosa com alguma coisa, ela fica até aquilo que ela está ansiosa para chegar, ela fica sem dormir. Então, tem muita gente que não consegue dormir, fica com insônia. Teve um caso de uma pessoa que ela estava tão preocupada em ter uma doença que ela simplesmente não conseguia dormir. Ela deitava na cama e ficava pensando que ela podia dormir e não acordar mais. E não conseguia dormir. De ansiedade, de medo. Isso tudo na cabeça dela, tá, gente? Ansiedade aqui na cabeça dela, tá bom? Então, a insônia... Quem aí tem insônia? Escreve para mim aí quem tem insônia. Só para saber quantas pessoas sofrem com insônia aqui por causa da ansiedade. Tem muita gente que tem insônia por causa da ansiedade. Muita. E aí tá. Isso tudo que eu acabei de falar para vocês são consequências, lógico, de vocês, das pessoas que não conseguem, que não tratam da forma correta. Por quê? Se você fica muito tempo fazendo alguma coisa que não está realmente funcionando, você acaba tendo um monte de consequências. E eu quero que você saia desse workshop com a cabeça, com um entendimento, com um conhecimento que talvez você nunca tenha tido antes. Eu quero trazer para você minha experiência, além de entendimento teórico, técnico. Eu quero trazer experiência para você sair daqui com a cabeça aqui, ó, pum. Fazer assim, ó, pum, agora eu entendi, agora eu sei. Entende? Eu quero também trazer isso para você, essa clareza, tá bom? E agora eu quero fazer com vocês, antes de entrar no nosso próximo tema, que é hoje que eu vou falar para você o que causa ansiedade em você, como a ansiedade nasceu. Você quer saber como a ansiedade nasceu? Como você começou a sentir ansiedade? De onde veio toda essa ansiedade? Você quer saber como isso nasceu? Como você criou isso em você? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, antes de falar sobre isso, eu quero fazer com vocês uma técnica agora. Quero fazer uma técnica com vocês, tá? Antes da gente entrar nesse tema. Vamos lá? O que é que vocês acham? Vamos lá? Escreve aí, vamos, se você quer fazer uma técnica comigo agora. Escreve aí, vamos. Vamos? Aí, vamos lá. Então, gente, essa técnica é o seguinte. Antes eu vou explicar para vocês por que fazer essa técnica para a ansiedade. Vamos lá? Bom, primeiro, você precisa entender que existem dois sistemas no seu corpo. Dois sistemas. Um sistema, ele é ativado quando você sente ansiedade, e o outro é o que acalma esse sistema que está sendo causado pela ansiedade. O primeiro sistema é o sistema simpático. Escreve aí no chat. Sistema simpático. Escreve aí, vai lá. Sistema simpático. Só para vocês gravarem, eu vou falar aqui, né? Vocês têm que aprender. O sistema simpático, ele é responsável quando você sente ansiedade. Sabe quando você sente ansiedade? E você sente as sensações no seu corpo? Coração disparando, tensão, frio na barriga, vontade, às vezes, algumas pessoas sentem vontade de vomitar, enjoo, algumas pessoas sentem vontade de ir ao banheiro, outras pessoas sentem uma sensação de aperto do peito, coração mais acelerado, ó, respiração ofegante. Isso tudo está fazendo parte do sistema simpático, que é um sistema do nosso corpo com vários órgãos. Estão envolvidos vários órgãos aqui. Esses vários órgãos é o nosso sistema simpático.
Eles estão trabalhando juntos, certo? Então, quando você sente ansiedade, esses órgãos, eles entram em uma união para proteger você. Proteger você de um problema, de algo perigoso, de algo arriscado. Porque assim, ó, quando você sente ansiedade, você está ativando um sistema de fuga do seu corpo. Isso é ansiedade. Crise de ansiedade, crise de pânico, preocupação, tudo isso é um sistema que está ativando no seu corpo, que é um sistema de atenção para fuga de algum perigo. Então, quando você sente a sensação de ansiedade, esse sistema simpático é ativado exatamente para te proteger. E aí você sente todas aquelas sensações no seu corpo, certo? Beleza. Diogo, então, aí o que eu quero que vocês entendam? Existe um outro sistema que faz esse sistema se acalmar e você conseguir relaxar o seu corpo e voltar a relaxar. E esse outro sistema é o parasimpático. O parasimpático é o sistema que faz o seu corpo, os seus órgãos, esses órgãos que eu falei para você, acalmarem. E quando eles acalmam, o seu corpo, o seu cérebro entra no mesmo estado e aí vai acalmando a sua ansiedade. Tá ok? Então escreve aí, sistema, agora escreve parasimpático. Escreve aí parasimpático. Então o sistema simpático é aquele que está sendo ativado quando você está com ansiedade e o parasimpático é o que é ativado que diminui o simpático, que faz você voltar a um estado de relaxamento, voltando o seu corpo a um estado de você vai quando você está com simpático, você está no estado de fuga, quando você está no parasimpático, você está no estado de tranquilidade. Entendeu? É assim que funciona, tá? Então, vou agora fazer com você a técnica que você vai ativar agora o parasimpático em você. Legal? Vamos ativar o parasimpático agora? Para dar uma aliviada? A gente vai fazer essa técnica agora. E aí eu preciso que você siga alguns passos na técnica, porque eu preciso que você relaxe, tá? Então, essa técnica de relaxamento que eu vou fazer com vocês, eu vou guiar vocês nessa técnica de relaxamento. Não é simplesmente chegar, fechar os olhos e relaxar. Não, existe todo um passo a passo para a gente fazer. Então, a gente vai fazer agora, tá bom? Primeiro passo que eu preciso agora é que você se sente onde você está. Quero que você se sente, você precisa sentar, ok? Vai sentar. Se você estiver deitado agora, você vai sentar em algum lugar. Se você estiver na cama, você vai sentar, encostar na parede. Se você estiver numa cadeira, você vai encostar na cadeira. Se você estiver no sofá, você vai encostar no sofá. Você vai sentar. Tá bom? Vai lá, sente aí como eu estou sentado aqui. Ó, minhas costas estão aqui coladas na cadeira. Meus braços, tá vendo minhas mãos? Minhas mãos estão aqui, ó, soltas. Por que as mãos soltas? Deixa o celular em algum lugar, se você tiver com o celular, deixa em algum lugar que você consiga me ouvir, mas deixa do ladinho ali em algum lugar, tá? Você consiga me ouvir e me ver, porque eu quero que sua mão vai precisar ficar solta. Aí você deixa suas mãos viradas para cima, assim, ó, soltas. Pode ficar solta na mesa, pode ficar solta no seu colo, tá certo? No colo é bem melhor para você ficar com ela solta. Depois de deixar suas mãos soltas e ficar sentado, aí o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para você focar em um ponto fixo no teto ou no ponto fixo que fica no meio da sua sobrancelha. Quando você olha para cima, você faz assim, ó, você acha um ponto no meio da sobrancelha. Não é para focar agora, tá? É só para você procurar esse ponto. Ó, eu vou olhar para cima, tá vendo? Um ponto aqui embaçado aqui no meio que eu tô vendo aqui, ó. Pronto. Acha esse ponto e volta para cá. Acha ele e olha para cá, tá? Ou um ponto pode ser no teto, pode ser um ponto no teto, pode ser a lâmpada, pode ser um ponto preto no teto, qualquer coisa. Pode ser o canto canto da sala, você está, entendeu? Só que tem que ser um ponto no teto. Você tem que ficar com o rosto assim virado e olhando para o ponto, tá bom? Beleza, gente? Esse é o primeiro ponto. Agora, olha para cá, preste atenção agora, que é o seguinte. Eu vou fazer uma contagem de 10 até 0, quando você estiver olhando para o ponto. Nessa contagem, quando chegar no 0, ou antes disso, você vai fechar o seu corpo
Ou, desculpa, você vai fechar os seus olhos e vai relaxar o seu corpo. Olha só como eu vou fazer aqui, ó. Eu estou olhando para o ponto, estou fazendo a contagem. Quando chegar no zero, o que eu vou fazer? Vou fechar os olhos e vou relaxar o meu corpo. Vou relaxar, vou soltar. Ou para trás, relaxar, ou para frente. Eu vou relaxar o meu corpo. É necessário que você solte totalmente, o máximo que você puder, o seu corpo. Tá certo, gente? É essencial isso, tá? Quando você soltar totalmente o seu corpo, você vai continuar com os olhos fechados ou ouvindo a minha voz enquanto eu vou te guiando na técnica. Legal? Escreve OK se você está pronto para a gente começar. E vamos começar agora. Vamos lá? Bom, coloca aí, fica na posição. Vamos lá. Posição número 1, sentado. Número 2 agora. Olha para um ponto no meio da sua sobrancelha ou ponto direto no teto. E agora eu vou começar a fazer a contagem. De 10 até 0. Continua, vai olhando para o ponto na sobrancelha ou no teto. E quando chegar no 0 ou antes disso, se seus olhos ficarem muito pesados, você pode fechar os olhos e relaxar completamente o seu corpo. Vamos lá. Olha para o ponto. 10. 9. 8. 7. 6. Vai se preparando para fechar seus olhos e relaxar completamente o seu corpo. 5. 4. Se der vontade de fechar agora, feche seus olhos e relaxe se você quiser. 3. Se preparando para fechar os olhos. 2. Se preparando para relaxar. 1. 0. Feche seus olhos e relaxe completamente o seu corpo. Totalmente solto e relaxado. Quanto mais você relaxar, melhor vai ser. Feche os olhos e relaxe. Deixe seu corpo solto, relaxado. Isso. Agora, imagine que você vai estar caminhando em um local muito gostoso de caminhar. Pode ser um parque, pode ser uma praia. E você está caminhando nesse parque, nesse local gostoso de caminhar, passeando. Talvez sentindo a brisa. Passeando nesse local. Imagine você passeando, caminhando, curtindo esse local que você está. E nesse local, você vai se deparar com uma escadaria, que é uma descida. Essa descida tem 10 degraus. E cada degrau que você vai descer nessa descida, junto comigo, você vai relaxar cada vez mais, até chegar no último degrau lá embaixo. Vamos começar a descer agora. Desça o primeiro degrau. Relaxe mais os seus ombros. Deixe seus ombros mais relaxados. Desça o segundo degrau. Relaxe mais as suas costas. Relaxe. Deixa ela solta. Isso. Desça o terceiro degrau. Relaxe suas pernas, seus braços. Desça o quarto degrau. Desça o quinto. Desça o sexto. E vai se preparando para quando chegar no 10º, relaxar 2 vezes mais. Desça o 7º degrau. Desça o 8º degrau. Se preparando para relaxar mais no 10º. 9º degrau. 10º degrau. Relaxe ainda mais o seu corpo. 2 vezes mais relaxado, mais solto. Isso, relaxa. Solta completamente.
O máximo que você puder. Muito bem. Agora, você vai começar a caminhar. Vai caminhar em direção a uma fonte. Uma fonte de água mágica. Uma fonte de água mágica que tem uma água limpa, limpíssima. Só que essa água, ela tem um poder. Ela tem um poder de tirar todas as energias ruins do corpo, jogando todas as energias ruins fora, limpando e levando tudo pelo ralo. E você vai começar agora a se banhar com essa água. Se banhe com essa água dessa fonte de águas mágicas. E cada vez que você vai jogando essa água no seu corpo, essa água vai levando para o ralo toda energia ruim, todas as sensações ruins, toda a tensão, todo o medo, toda a ansiedade. Joga no seu corpo e vai descendo, chega, sai uma água até meio, talvez meio preta, meio suja, e você vai jogando, que ela vai levando toda essa energia ruim pelo ralo. E vai jogando, e vai deixando descer pelo ralo, indo embora todas essas energias ruins com essa água mágica. Vai jogando e vai tirando toda essa energia ruim. Deixa essa energia toda ir embora, descer pelo ralo. Vai jogando e jogando. Vai deixando toda a energia ruim, toda a tensão, todo o medo, toda a sensação ruim, toda a tensão, todo o peso. Deixa tudo embora. Vai jogando essa água e deixa embora. Isso. Joga tudo fora. Muito bem. Muito bem. Agora que você já deixou bastante coisa embora, você vai voltar agora para aquela escadaria e vai parar em frente a ela. E vai começar a subir os degraus. Quando chegar no último degrau, no 0, na minha contagem, você vai abrir seus olhos, se sentindo revigorada e se sentindo muito bem. Começa a subir o primeiro degrau, segundo degrau, começa a subir, terceiro degrau, 3, 4, 5, começa a mexer os dedinhos das mãos, 6, 7, quando chegar no 10º degrau lá em cima, abre os olhos. 8, se sentindo super bem, revigorada. 9, mais revigorada. 10, super revigorada. Abre os olhos. Olhe para cá, se despreguiça um pouquinho, já que você relaxou. Né? Despreguiça um pouquinho. E agora, por último, toque num ponto aqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui? No seu pulso. Toca aqui nesse ponto assim, ó. Respire fundo assim, ó. E solte falando paz. Assim. Ah. Ó, de novo. Mais uma vez. Respira fundo. Paz. Pronto. Depois que você fizer isso, escreve para mim aí como é que você está se sentindo. Como é que você se sentiu fazendo esse relaxamento? Como é que está você? E algumas pessoas já estão falando, deu sono. Deu sono, sabe por quê? Porque você exatamente ativou o seu sistema simpático. O sistema simpático é isso. O parasimpático, ele deixa você em estado de alerta. Estado de alerta, tensão. O simpático faz o quê? Relaxa, 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 relaxa. Coloca o seu corpo no estado de relaxamento, liberando vários hormônios positivos para você relaxar. Ok? Muito bem, gente.
com sono, renovado, bem relaxada, paz. Eu não queria sair de lá. Impressionante. Tirei um peso. Tirei um peso, a vontade de chorar. Que bom. Legal. Muito bom, gente. Legal. Então, vocês entenderam? Essa é uma técnica para você usar. Como é que a gente usa essa técnica? Quando você está com estado de ansiedade alto, alterado. Essa técnica vai baixar o seu estado de ansiedade. Legal? Muito bem. Gente, vamos continuar então nossa aula, tá? E aí vamos entender agora por que você sente ansiedade. De onde nasceu a sua ansiedade? Isso aqui é uma chave importantíssima para que você entenda os 5 passos para você parar e controlar a ansiedade sem precisar de remédios, tá? É essencial você saber isso aqui, senão você não consegue realmente saber a realidade, saber entender o que fazer. Se você não entender isso aqui, como nasceu a sua ansiedade. Vamos lá? Bom, a ansiedade, ela nasceu a partir de um processo que você viveu durante a sua vida. Durante toda a sua vida, você foi tendo experiências. Essas experiências que você foi tendo na sua vida, você foi gerando em você aprendizados, ok? Esses aprendizados, eles foram sendo ativando essa parte do seu cérebro aqui. Isso aqui é importante. A amígdala cerebral é a parte do seu cérebro que é responsável por gerenciar o medo, a ansiedade, a raiva e outras emoções. Mas eu vou falar sobre medo e ansiedade, que é o nosso foco, certo? Então, quando você sente ansiedade, quando você tem uma crise de pânico, quando você sente preocupação, é porque essa parte do seu cérebro, que é a amígdala cerebral, está sendo ativada. Ok? Escreve aí no chat só para vocês terem um aprendizado, já que aqui é um workshop, você tem que aprender, né? Sair daqui com aprendizado. Escreve aí, amígdala cerebral. Escreve aí no chat aí, amígdala cerebral, que é diferente de amígdala da garganta. Por isso que eu coloco cerebral para vocês entenderem, tá? Escreve aí no chat, amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela funciona da seguinte maneira. Quando você sente ansiedade, é porque a amígdala cerebral foi acionada por algum gatilho, tá? A amígdala cerebral não ativa sem ter um gatilho. O gatilho é aquilo que causa ansiedade em você. Gente, isso aqui é uma chave que você precisa aprender, tá? Você não sente ansiedade do nada. Por mais que pareça que você teve alguma crise do nada, o seu cérebro precisou receber algum estímulo para que você sentisse a crise. Ok? Não é do nada. Talvez você não saiba o que é que está causando, porque você não tem consciência, porque está acontecendo de forma inconsciente. Quando acontece de forma inconsciente, você não sabe o que é que está ativando o alarme do seu cérebro, que é a amígdala. Quando a amígdala é ativada, ela fica aqui dentro do sistema límbico, tá? Quando ela é ativada, ela ativa e libera no seu corpo a adrenalina. A adrenalina é o hormônio que faz você sentir todas as sensações de ansiedade. O pânico, coração disparando, sensação de vontade de sair correndo, desespero, tremedeira. Sabe a tremedeira que você sente? Palpitações do coração, formigamento, preocupação, agitação. Tudo isso está sendo causado por esse carinha aqui chamado adrenalina. Existe também um outro hormônio que é o cortisol. O cortisol também é acionado nesse processo, tá? Só que a adrenalina é a principal para a crise de ansiedade e de pânico. Legal? O cortisol é muito mais para quando você sente durante muito tempo, que ele é liberado durante muito tempo e causa um estresse muito grande no seu corpo. Desse adrenalina, aí você sente depois da adrenalina, a adrenalina causa o sentimento de medo e de ansiedade. Tá? Aí a adrenalina, você sente o sentimento de medo e de ansiedade. É por isso que você está sentindo ansiedade.
Vou repetir para ficar bem claro e fixo na sua cabeça. Quando o alarme do cérebro, que é a amígdala cerebral que causa ansiedade em você, precisa de algum estímulo, algum gatilho para ele causar ansiedade. Entendeu? E esses gatilhos, eles são criados na sua mente a partir do momento que você começa a ter experiências na sua vida. Então, quando você nasce, lá na barriga da sua mãe, você já teve experiências, tá? Então, logo na barriga da sua mãe, antes de você nascer, antes do seu nascimento, você já teve experiências. Antes do seu nascimento, aqui, ó, na barriga da sua mãe já teve experiências. Sua mãe pode ter tido crise de ansiedade, sua mãe pode ter tido crise de pânico, sua mãe pode ter tido uma situação difícil com o seu pai, brigando, discutindo, com medo dele largar ou de ir embora, ou dele ter abandonado e ela ter que criar sozinha. Sua mãe pode ter tido depressão quando estava com você na barriga. Então, várias situações podem ter ocorrido com sua mãe quando você estava na barriga dela, na sua gestação. E isso influencia a sua estrutura emocional, porque quando a gente está na barriga da nossa mãe, nós recebemos aquela carga emocional que ela gera no corpo dela. Então, você já vai tendo experiências. Outras coisas também, por exemplo, se sua mãe, dentro da barriga lá, quando você estava lá, sua mãe pensou em abortar, você já vai também já ter um processo traumatizante ali, de rejeição. Se tentar abortar, pior ainda, é um processo ainda mais traumatizante. Dentro da barriga da sua mãe, você pode passar por várias situações, tá? Várias e várias situações. Inclusive, a pessoa que nasce com o irmão gêmeo, e o irmão gêmeo morre e durante ali a formação, e ela fica sozinha na barriga da mãe. É outra situação. Existem várias, ok? Só para vocês entenderem. Antes do nascimento, você já teve experiências. E aí você vai e nasce. Quando você nasce, você vai tendo outras experiências ao longo da sua vida. Essas experiências que você vai gerando, vai tendo ao longo da sua vida, vai gerando registros na sua amígdala. Ou melhor, para cá. Vai gerando registros aqui, onde eu mostrei para vocês. Na amígdala, melhor, no hipocampo, que é essa área aqui, ó, tá? Que fica colada com a amígdala. A amígdala do hipocampo, inclusive. A amígdala e o hipocampo estão juntos. O hipocampo vai gravando, vai assimilando tudo que você vai aprendendo, vai gerando aquilo, vai gravando como memórias a longo prazo. Memórias que ele vai usar para te proteger. Ok? Essas memórias, elas vão se transformar também em crenças, em pensamentos. Então, toda a memória que você tem, que você teve, desde a sua infância, desde a barriga da sua mãe até a sua vida adulta, você foi desenvolvendo ali uma facilidade ou não para sentir ansiedade ou não, tá? Vou dar algum exemplo aqui para você entender na prática. Vou dar um exemplo da Maria. A Maria, quando tinha 11 anos, deixa eu melhorar isso aqui. Quando tinha 11 anos, a Maria teve uma situação onde ela se sentiu rejeitada fortemente pela mãe dela. Ela se sentiu extremamente rejeitada pela mãe. A mãe dela, ela já se sentia rejeitada pela mãe desde criança, mas teve uma situação com 11 anos onde ela retomou uma surra da mãe dela por algo que ela não fez. Ela não fez, ela tomou uma surra. E ela falou para a mãe dela que ela não passou por aquilo, ela não fez aquilo. E ela se sentiu muito mal com isso. Teve muito medo da mãe dela, porque a mãe dela surtou naquele momento, palavras dela, e aí ela ficou com muito medo da mãe. E o pai dela, naquele momento, não estava lá para proteger ela. Por quê? Porque a Maria também tinha sido abandonada pelo pai. O pai dela deixou a mãe dela com ela e ela não tinha o pai também. Certo? Então, olha só. Isso aqui foi a experiência da Maria até 11 anos. Então, a Maria já teve várias situações até os 11 anos que ela passou, que foram difíceis, que foram complicadas. E ela passou por várias situações de medo, quando não teve o pai, quando ela apanhou, quando ela teve situações de meninos baterem nela, e várias, e várias, e várias. Isso foi gerando na Maria uma facilidade para sentir muito medo e ficar muito ansiosa. Porque agora a Maria tinha medo de cometer erros, porque se ela cometesse erros, a mãe dela ia bater nela,
ia rejeitar ela, ia deixar de gostar dela, e ela começou a sentir medo de errar. E a Maria foi crescendo com aquele medo de errar, medo de apanhar, medo de ser rejeitada pela mãe. E ela desenvolveu, ao longo do tempo, muita ansiedade por causa disso. E ela cresceu, virou adulta, com os mesmos medos que ela gerou até os 11 anos. Quando chegou com 35 anos de idade, a Maria teve a primeira crise de ansiedade dela, uma crise de pânico. Com 35 anos. Essa crise de pânico da Maria foi a gota d'água. Por quê? Antes da primeira crise de pânico, a Maria tinha passado por um momento estressante da vida dela. Ela tinha se separado. O marido dela descobriu que o marido dela não gostava mais dela, estava com outra pessoa, e aquilo foi extremamente difícil para Maria. Aí, a Maria teve uma crise de pânico com 35 anos. Essa situação dela aconteceu um ano antes da primeira crise de pânico. E isso fez com que ela sentisse muita ansiedade. Então, essa primeira crise de pânico que ela teve fez com que ela passasse, a partir daquilo ali, a sentir um medo terrível. Medo de morrer, medo de passar mal, medo de ter um problema grave do coração. E a Maria não conseguiu mais ser a mesma pessoa a partir daquilo. Ela desenvolveu a síndrome do pânico, porque ela teve várias outras crises ao longo do tempo. Ok? Eu estou dando um exemplo real para você entender mais ou menos como é que as coisas acontecem. Legal, gente? É um exemplo aqui para você entender. Quando você era criança, se você tem sido, por exemplo, se você tem ansiedade generalizada, uma pessoa que sente medo de um monte de coisa, tem medo de tudo, está o tempo todo preocupada, o tempo todo agitada. Quem é que se identifica aqui? Quem é que fica assim, gente? Quem é que fica o tempo todo preocupada e agitada? Escreve para mim aí. O tempo todo preocupada com tudo. Mesmo que não tenha tido crise de pânico, mas é o tempo todo preocupada. Tudo preocupa. Tudo é motivo de estar agitada, preocupada. Não é assim? Quem é que passa por isso aí? Isso são características da pessoa que tem ansiedade generalizada. Essa pessoa, a vida toda dela, ela já era ansiosa. Ela tinha muitos medos, essa pessoa. Ela gerou várias situações de medo a vida dela inteira, desde a infância. Então, ela tem medo de errar, de ser criticada, tem medo de ser julgada pelas pessoas, tem medo de parecer uma pessoa incompetente, ela tem medo de ser humilhada, ela tem medo de ser traída, ela pode ter medo de ser abandonada. Ela tem vários medos. E esses medos que ela vai acumulando ao longo da vida, chega um ponto que chega num nível tão grande, principalmente quando ela passa por alguma situação, algum momento da vida dela que fica muito turbulento ali, ela tem que resolver várias coisas, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aquela turbulência gera uma explosão de ansiedade nela, que aí ela tem que procurar ajuda, tomar remédio, procurar ajuda de um médico, procurar ajuda psiquiátrica, terapêutica. Por quê? Porque ela chegou num ponto, no estopim, que não dá mais. Não deu mais para ela. E ela passa a sentir ansiedade a partir daquilo ali, no nível absurdo. Algumas pessoas já passam a ter crise de ansiedade desde os 11 anos, desde os 10 anos, desde os 9 anos. Por quê? Porque o estopim, a explosão, né, a gota d'água pode acontecer em qualquer momento da vida da pessoa. E aí, toda vez que você vai sentindo esses momentos de medo, toda vez que você vai tendo pensamentos ruins, toda vez que você vai tendo situações de ansiedade, você vai enchendo o seu copo. Esse copo vai enchendo. Ou seja, cada situação que você foi tendo na sua vida, de ansiedade, de medo, de insegurança, de preocupação, crise de ansiedade, crise de pânico, isso foi enchendo o seu copo. Até o ponto disso transbordar. Transbordar em formato de quê? De ansiedade, de pânico, de fobia, de medo, de pensamentos ruins, de mente acelerada, de agitação. Então, todo esse processo que você foi passando ao longo da sua vida é responsável por você sentir a ansiedade que você sente hoje, porque você foi armazenando no seu cérebro vários gatilhos. Isso tudo aqui é resumido em gatilhos. O que são gatilhos? Gatilhos são coisas
que causam, que ativam ansiedade. Vamos lá. Gatilhos são coisas que ativam ansiedade. Lembra que eu falei para vocês que para você sentir ansiedade, você tem que ter alguma coisa que causa ansiedade? Tem que ter alguma coisa que ative a amígdala do seu cérebro para liberar ansiedade em você. Não existe a possibilidade de você sentir ansiedade sem ter um gatilho. Pode ser até uma sensação no seu corpo, mas existe o gatilho, tá? E o gatilho ele vai ser dividido em 3 tipos. Anota aí, escreve isso aí, tá? Isso é importante. Os gatilhos são memórias. Escreve aí, gente. Memórias, crenças e pensamentos. Vamos repetir? Gatilhos. Eles vêm através de memórias, crenças e pensamentos. Esses 3 gatilhos é o que chamamos de raízes da ansiedade. Se você teve ansiedade, medo ou qualquer coisa do tipo, é porque você teve alguma memória que gerou isso, ou alguma crença que gerou aquilo, um medo ou um pensamento, ou algum pensamento aleatório que gerou ansiedade em você. Eu vou dar 3 exemplos na prática para você entender a diferença. Uma memória pode ter sido um dia que você sofreu um acidente. Eu vou dar um exemplo real. Uma pessoa sofreu um acidente de carro. No acidente de carro, ele estava sozinho, dirigindo. O carro virou na estrada, capotou várias vezes e ele quase morreu. Depois daquele momento, daquele dia, ele passou a ter muito medo de sofrer acidente. Só que aí, por ter passado por aquele momento estressante, ele começou a generalizar. O que é generalizar? Ele começou a achar que ele poderia sofrer acidente a qualquer momento, em todos os lugares. Então, ele começou a sentir muitos medos. A partir daquele momento, daquele acidente, que gerou um trauma, que é um estresse pós-traumático, ele passou a ter medo de morrer, a ter medo de ter crise, a ter medo de passar mal, a ter medo de sofrer um acidente a qualquer momento, a ter medo das pessoas próximas a ele morrer. Medos que antes ele conseguia controlar, como, por exemplo, medo de ter uma doença, medo de ser julgado, de ser criticado, medos que antes ele conseguia controlar, ele passou a não conseguir mais controlar, saiu do controle. Então, ele passou a ter um medo excessivo de estar lidando com pessoas, passou a ter medo de fazer várias coisas que ele conseguia fazer antes, ele não conseguia fazer mais. Por que isso aconteceu? Porque essa memória gerou nele uma ativação excessiva de ansiedade e medo por causa do trauma que ele sofreu. E a partir daquele trauma, ele passou a ter medo, principalmente de dirigir. Entendeu? Isso aqui é um exemplo do trauma. Diogo, o que pode ser um trauma a mais? Uma traição pode ser um trauma. Um acidente, uma morte de alguém que você ama. Pode ter sido uma situação que você ficou doente, né? Você ter ficado doente, ter ficado internado, passar por uma cirurgia. Pode ter sido uma situação de você viu alguma coisa acontecendo com uma pessoa que você ama. Pode ter sido você ter passado por uma situação muito difícil financeira, estressante. Pode ser qualquer situação. Situações difíceis. Pode ter sido uma crise de pânico. Uma crise de pânico é algo traumático. Você sabia disso? Vamos analisar juntos aqui? Quem teve aqui crise de pânico? Quando você teve a primeira ou a segunda crise de pânico, você não sentiu um medo tremendo, intenso? Você não entrou em desespero? Não foi muito difícil? Você não achou que poderia estar morrendo ou tendo algum problema mais grave? Quando você teve a sua primeira crise de pânico? Ou você já sabia que era crise de pânico? Você não sabia. Ninguém sabe. É muito, muito repentino. E é difícil. Crise de pânico é traumatizante. Se você quiser tratar a crise de pânico, você tem que tratar o seu trauma. Suas primeiras crises de ansiedade, de pânico têm que ser tratadas. Senão você não vai parar de ter crise de pânico. Infelizmente é assim que funciona. E felizmente existe forma de tratar, porque é isso que eu faço no meu tratamento. Está entendendo isso, gente? É importante você entender isso. É traumatizante ter crise de pânico, principalmente as primeiras. Ok? Entenda isso. Depois que você tem crise de pânico, sua vida não é mais a mesma. E vocês sabem muito bem disso.
Você passa a ter medos terríveis. Você passa a ter medo de coisas que você não tinha antes. Seus medos antigos, que eram piores, eram ruins, eram difíceis, você passa a ter medo e não consegue controlar mais eles. Coisas que antigamente você conseguia controlar, você não consegue controlar mais. Lugares que você antigamente queria ir, quer ir, coisas que você fazia, que você começa a parar de fazer. Você desenvolve várias fobias por causa das crises de pânico. Não é assim, gente? Isso tudo que eu estou falando. Opa, Sueli, eu venci 90% das crises aprendendo com de você, Diogo. Gratidão, Sueli. Que maravilha. Então, gente, isso que eu estou falando para vocês é crise de pânico são situações traumáticas que você teve, ok? Isso é importante, vocês entenderem. Aí, ó, a Joana falou ali, ó, achei que ia infartar ou ter um AVC. A maioria das pessoas acha que está tendo alguma coisa assim. Tem gente que está pensando que está tendo problema de respiração, respiratório, e por aí vai. Certo? Beleza? Tá fazendo sentido para vocês aí, gente? Tá fazendo sentido aí? Fala, escreve aí, faz sentido, Diogo. Quero ter essa interação com vocês. Faz sentido, Diogo. Beleza. Quando você tem crise de pânico, acontece isso. Agora falamos de memória, certo? Diogo, tem que tratar a memória? Tem que tratar a memória. E se não tratar a memória? Não adianta. Tem que tratar. Se o seu caso é de memória, tem que tratar a memória. Certo? Tive crise de pânico, tem que tratar a memória? Tem que tratar a memória. Beleza? Vamos lá. Segunda questão. Crenças. O que são crenças? Crenças são aprendizados. Por exemplo, como é que você pode criar uma crença? Você pode criar uma crença a partir de uma experiência. Vou dar um exemplo. Um dia a pessoa foi traída e ela começa a acreditar que todo mundo vai trair ela. Ela teve uma crença a partir de uma experiência. Um dia a pessoa passou mal e ela começa a achar que ela vai passar mal a qualquer momento, a toda hora. Ah, passei mal naquele dia. Agora eu vou passar mal toda hora, a qualquer momento. Meu Deus, será que eu vou passar mal agora? Você começa a gerar pensamentos por causa daquela crença. Ai, será que eu vou passar mal daqui a pouco? Será que eu vou passar mal quando eu sair? Será que eu vou passar mal quando lavar prato? Será que eu vou passar mal quando eu for dormir? Por quê? Porque você gerou uma crença, porque um dia você passou mal e aí você passa a pensar que você vai passar mal de novo. Então, você teve uma crença a partir de uma experiência, certo? Aí, você pode também ter uma crença a partir de pensamentos. Um dia a pessoa viu uma reportagem falando de uma mulher que assassinou o próprio filho. Aí ela começou a pensar, meu Deus, e se eu fizer isso também? Você entendeu? Ela começou a pensar nisso. E como ela não criticou, como ela não filtrou aquele pensamento, ela passou a repetir isso várias vezes na cabeça, começou a sentir medo disso e gerou uma crença. Será que eu posso estar louco e fazer isso com meu filho? E se eu fizer isso com meu filho? Ai, meu Deus, será que eu vou fazer isso? Começou a ter tanto medo disso que ela começou a ficar longe do filho. Baseado só no que ela imaginou. Você entendeu? A imaginação pode criar crença. Então, pode ser por experiência ou por imaginação. Tá? Uma pessoa no outro dia imaginou que ela poderia sofrer um acidente. Ela imaginou que ela sofreu um acidente fazendo uma viagem de avião. Ela começou a ter medo de viajar de avião. Por quê? Porque ela viu uma reportagem falando do avião caindo, ela imaginou que ela poderia viajar e acontecer a mesma coisa com ela. Atualmente, ela começou a ter ansiedade. Por quê? Porque ela somente imaginou, ela criou uma crença imaginando o que poderia acontecer aquilo com ela. Está entendendo? Quantas coisas você só imaginou e nunca aconteceu com você e você fica com medo agora? Diz aí para mim. Um monte, né? Quantas coisas você ouviu alguém falar, viu uma reportagem, imaginou na sua cabeça e passou a começar a ficar com medo disso? Quantas coisas? Pois é, isso é tudo baseado na sua imaginação. Isso não existe. São mentiras contadas pela sua cabeça, pela sua mente. Certo? E aí vem os pensamentos. Pensamento do tipo, vou para um evento. E se eu chegar lá e eu não conseguir falar na frente das pessoas? E as pessoas me criticarem? Eita, e se der errado? E se eu não conseguir o que eu quero? E se eu tiver uma crise? E se eu passar mal? E se alguém morrer? E se eu morrer? E se eu cair? Não é assim? Pensamentos. Só que os pensamentos, ele é uma boa forma de você identificar os seus gatilhos. Por quê? A sua mente, a nossa mente, o nosso cérebro,
ele se comunica com a gente através de pensamentos. Quando você quer pensar, quer lembrar de uma memória, você lembra de uma memória através de um pensamento. Quando você quer identificar uma crença, você identifica uma crença através do pensamento. Então, os pensamentos é a forma do nosso cérebro se comunicar com a gente. Então, a melhor forma de você identificar memórias ou identificar gatilhos é através do que você pensa. Ok, gente? E aí você pode ter pensamentos ruins aleatórios, do nada, negativos, que fica se repetindo na sua cabeça. Ou você pode ter pensamento acelerado, pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero isso para minha vida, eu quero atingir esse objetivo. Eu estou em dúvida disso. Ai, meu Deus, será que eu faço isso ou faço aquilo? Será que eu vou para lá ou vou para cá? Será que eu vou dar tempo de chegar lá? E se não der tempo? Aí eu tenho que fazer isso. Aí eu tenho que lembrar. A pessoa não para de pensar, a mente dela fica agitada o tempo todo. Não para. E por ela não conseguir organizar os pensamentos dela, ela cria a mente acelerada. O tempo todo pensando um monte de coisa ruim. Coisa ruim e também coisas boas, porque ela mistura tudo, né? Ela quer uma coisa, ela quer muito parar de sentir ansiedade. Ao mesmo tempo, é um pensamento ruim. Ai, meu Deus, se eu ficar assim para sempre. Não é assim, gente? Ai, gente, eu quero muito. Ai, eu quero muito comer uma torta gostosa. Ai, meu Deus, se eu passar mal e morrer. Não é assim? Do nada vem um pensamento ruim, negativo. Certo? Então, tudo que eu estou falando para você é para você entender. Pensamento é assim. E pensamento, ele é uma coisa que fica se repetindo toda hora. Se você não tiver uma técnica para resolver pensamento, ele fica forte e vai ficar a vida toda aí com você. Você entendeu? Então, isso é bem importante, tá? Para você aprendendo e entendendo, tá? Esses são os 3 gatilhos que você precisa prestar atenção. Esses 3 aqui. Legal? Agora, vamos para o quadro aqui, que eu vou te ensinar como identificar os gatilhos ocultos. Vamos lá? Como identificar os gatilhos ocultos? Os gatilhos ocultos, eles são gatilhos que você tem, que você não sabe que você tem. Então, você não tem ideia o que está causando aqui a ansiedade de você. Legal? Eu vou te ensinar algumas coisas aqui para vocês entenderem. Você vai aprender agora. Como é que você vai identificar um gatilho oculto? Primeiro, vamos entender o gatilho oculto para ficar mais fácil. Gatilhos ocultos, eles podem ser qualquer coisa. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. Teve uma pessoa que o gatilho dela era o cheiro de cerveja. O gatilho que causava ansiedade nela era o cheiro de cerveja. Como isso aconteceu? Ela estava num ambiente, numa festa com as amigas, na casa das amigas, tomando cerveja, conversando. E, de repente, ela sentiu um mal-estar, começou a passar mal. Passou mal. Começou a ter uma crise mesmo, de pânico. Passou mal. O coração disparou, sentiu tontura, não desmaiou, mas sentiu tontura. O coração disparou, aperto no peito, começou a passar mal, respiração forte, ofegante, tremedeira, suor frio. Levaram ela para o hospital. Chegou no hospital, não tinha nada. Fez exame para tudo que foi jeito, não tinha nada. Voltou para casa. Olha que interessante. Ela voltou para casa. Um pouco tempo depois, ela passou num bar, foi falar com os amigos, teve outra crise no bar. Pum. Ela não sabia o que era. Tá? A gente foi identificar isso na sessão. Beleza. Aí depois, outra situação, de novo, em casa. Cerveja de novo. E a única coisa que tinha em todas as cenas era o quê? Cerveja. Todas. Porque ela estava em casa, ela foi tomar uma cerveja. Em todas as situações, a única coisa que tinha era a cerveja. Quando ela sentia o cheiro da cerveja, aquela memória, aquela crise que ela teve, aquele passar mal dela, quando ela passou mal na festa com as amigas, ela estava sentindo o cheiro de cerveja ali, aquele cheiro, né, proveniente da cerveja. O que aconteceu? O cérebro, nosso cérebro emocional, que é o sistema límbico, quando você sente uma ansiedade, quando você sente uma crise, quando você passa mal, quando você passa por algum evento traumatizante, um acidente, algo difícil, existem 2 cérebros funcionando, o racional e o emocional. O cérebro racional, o que ele faz? Ele registra uma pequena parte do que está acontecendo ali. O cérebro emocional registra praticamente tudo.
praticamente tudo. Por quê? Porque o cérebro emocional ele é a proteção do nosso corpo, proteção do nosso corpo. Então, quando você passa por alguma experiência, algum acidente, a parte emocional ele registra mais coisas do que a racional. Então, naquele momento que ela passou mal, ela registrou racionalmente o ambiente que estava ali, mas emocionalmente o cérebro registrou o cheiro da cerveja, o gosto da cerveja, as pessoas que estavam lá, e registrou a cor da parede, registrou tudo. Por quê? Porque é isso que o cérebro emocional faz. Então, quando o cérebro racional só pega ali 10% do que está sendo ali registrado, o nosso cérebro emocional, ele registra todo o restante. Ok? Então, se você passou por alguma situação, vou dar outro exemplo. Tem pessoas que sentem crise de ansiedade toda vez que está perto de uma pessoa específica. Teve uma aluna minha que ela sentia crise toda vez que estava perto da filha dela. Mas, Diogo, como assim perto da filha dela? A filha dela fez alguma coisa para ela? Não, a filha dela não fez nada para ela. É porque quando ela passou mal, a filha dela estava lá no momento. Vocês entenderam? A filha dela estava no momento que ela passou mal. Aí o que o cérebro dela fez? Registrou aquele momento e a filha dela estava lá. Aí ela passou mal pela segunda vez. Adivinha quem estava lá? A filha dela. Terceira vez, adivinha quem estava lá? A filha dela. Tá entendendo isso, gente? É um gatilho. A filha dela. Mas a filha dela não fez nada. Exatamente. Mas o cérebro emocional, como não sabe distinguir as coisas direito, o nosso cérebro emocional não distingue direito as coisas, ele vai lá e acha que é um problema aquilo ali, é um gatilho. Ela acha que aquela pessoa é um perigo, quando não é. Entende? Isso pode acontecer com uma caneta. Se você tiver um ambiente e tiver uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, passar mal, um acidente, um assalto, e você tiver alguma coisa ali, uma caneta, o cérebro registrar aquela caneta, pode ser que ele ache que aquela caneta é um perigo e libere um gatilho. Entende? Pode ser que aquela caneta ative exatamente a lembrança daquilo que aconteceu. Viu a caneta? Bum, vem a lembrança. Aí ativa o quê? A crise daquilo que aconteceu. Vem uma buzina, uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente de carro, bateu o carro de frente, um com o outro, bum. A buzina, bá, na cabeça, a buzina tocando. Toda vez que eu ouvia a buzina, o coração disparava. Ouvia a buzina, o coração disparava. Por quê? Porque o cérebro, quando ouvia as ondas da buzina, que ficou registrado, ativava o que nele? Aquela lembrança. Puf, puf, puf. Tá entendendo isso, gente? São gatilhos ocultos. Tá claro para vocês aí? Está claro para vocês? Escreve se está claro aí para vocês, se você está entendendo isso que eu estou explicando, tá? Vou dar outros exemplos de gatilhos ocultos, tá? Sensações no corpo. Pessoas, por exemplo, que têm crise de ansiedade, crise de pânico, por exemplo, elas têm muito medo das sensações do corpo. As sensações do corpo podem se tornar um gatilho. Então, ela sente a sensação uma sensação no peito, ela sente uma sensação na barriga, ela sente a sensação no braço, ela sente qualquer sensação em alguma área do corpo dela, ela começa a sentir ansiedade só por causa da sensação. Ela tem uma crise por causa da sensação. Tá? Isso é um exemplo. Outro exemplo. A pessoa ela sentia crise toda vez que ela lavava prato. Por quê? A primeira crise de pânico dela foi ela lavando prato. Então, quando ela lavava prato, aquele som dos pratos, ela sentia ansiedade. Tá? Ah, Diogo, isso só serve para pessoas que têm crise de pânico? Não. Isso serve para qualquer pessoa que sente ansiedade. Porque as pessoas que têm ansiedade generalizada, que têm medo de um monte de coisa, ela tem vários gatilhos também. E os gatilhos delas estão envolvidos com os medos que ela tem. E o gatilho mais rápido de entender é o que ela pensa sobre aquilo que vai acontecer. Ela pensa o quê? Quando a pessoa tem ansiedade generalizada, ela fica sempre pensando que alguma coisa ruim vai acontecer. É o tempo todo. É simples. É simples. Eu vou conversar com aquela pessoa. Aí vem logo um pensamento ruim na cabeça. Na hora. Vem um pensamento ruim na cabeça. Será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai me tratar mal? Não é assim? Você que tem ansiedade generalizada? Né? Fica pensando em coisa negativa assim do nada. Eu vou lá para o trabalho. Eu vou para o trabalho novo hoje. Ai, meu Deus, será que eles vão gostar de mim? E se eles não gostarem de mim? E se eles me rejeitarem? E se eles... É assim. São gatilhos. Tá entendendo, gente? São exemplos. E aí você pode ter vários tipos de gatilhos, tá? São vários tipos mesmo.
O que é importante que você vai precisar agora entender é o seguinte. Você vai precisar aprender como identificar esses gatilhos. E você vai fazer assim, ó. Preste atenção, que agora eu vou ensinar para vocês, tá bom? Preste atenção que vocês vão entender agora como é que você vai identificar seus gatilhos da ansiedade. Bom, como eu falei para vocês, a forma do nosso cérebro se comunicar com a gente é através de pensamentos, lembra? Então, qual é a forma mais eficiente de você identificar um gatilho? Prestando atenção nos seus pensamentos. Mas você precisa fazer uma técnica, uma estratégia. É o seguinte, vamos lá. Gente, você que está aqui no Instagram, já encheu o Instagram de novo. Eu chamei já o pessoal do Instagram para vir para o YouTube, vocês já vieram mais, né? Vem para cá para o YouTube. Você vai fazer assim, ó. Você vai sair daí, vai lá na minha bio, no meu perfil, e tem minha foto lá, tá? Porque algumas pessoas não sabem o que é bio, é minha biografia. Tem um perfil lá da minha foto. Clica no link do YouTube e corre para cá para o YouTube, para mostrar aqui no quadro, senão você não vai conseguir ler, tá? Não dá para mostrar aqui no quadro, aqui fica ao contrário também, tá bom? Então, corre cá, vai lá no YouTube, no Instagram, clica no link que está no YouTube e vem para cá. Beleza? Vai lá, vem para cá, vem embora. Vem para cá, é o seguinte. Como é que você vai identificar? Eu vou esperar o pessoal do Instagram vir para cá. Gente, daqui a pouco eu vou responder pergunta de vocês, tá bom? Vou. Eita, gente, o horário... Eita! Agora que eu estou vendo o horário. Eu acho que não vai dar tempo de responder pergunta hoje, não. Vou responder amanhã, hein? Gente, o horário, eu nem percebi o horário passando. Diogo, ficar o tempo todo no celular causa crise de ansiedade? Depende, tá? Pode ser um gatilho para você, ok? Vai depender se isso é um gatilho ou não. Legal, gente? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Como é que você vai fazer? O gatilho oculto você vai identificar através do seguinte. Quando você sentir alguma coisa, ou seja, quando você sentir ansiedade, preocupação, crise, qualquer coisa, tá? Medo. Se você sentiu sensação de medo, ansiedade, preocupação, receio, não importa qual é o sentimento, se você sentiu um sentimento que tem a ver com ansiedade e medo, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a seguinte pergunta para a sua mente. Essa pergunta aqui. O que eu pensei que causou este sentimento em mim? Simples assim. Ah, Diogo, mas é só isso? Presta atenção. Olha como essa pergunta. O que eu pensei? Não foi por que eu pensei. Foi o que eu pensei. Qual é a diferença? Se você perguntar por quê, você vai criar uma razão qualquer. Vai criar uma razão na sua cabeça. Se você perguntar o quê, aí você vai diretamente ao ponto. Por quê? Porque o que está causando ansiedade em você é alguma coisa. E não por quê. Se você perguntar por quê, você pode responder assim. A pessoa pergunta assim, ó. Por que eu estou sentindo ansiedade? Ou é porque eu sou uma besta mesmo, sou uma boba mesmo, sou uma lerda mesmo, sou idiota. A pessoa se xinga às vezes. A pessoa fala coisas que vem na cabeça dela. Mas não é isso que você tem que perguntar. Você tem que perguntar o que é que eu pensei que causou esse sentimento em mim. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, ansiedade só acontece quando existe algum gatilho ativando ela. Ah, Diogo, eu nunca sei qual é o meu gatilho. Você vai descobrir assim. Entendeu? Então, você vai se questionar. Senti a sensação de ansiedade, senti o coração disparando, senti um frio na barriga, senti a tensão no meu corpo, senti a crise, senti a preocupação. O que é que eu pensei que causou esse sentimento em mim? Medo, ansiedade ou angústia? Angústia também, tá? Se for angústia, também que você sente. Quando você perguntar isso, a sua mente vai trazer uma resposta através de o quê? Também de uma lembrança ou de um pensamento. Vai aparecer um pensamento para você. E aí, aquele pensamento é a resposta. E você vai saber que é ele, porque quando você lembrar, você vai sentir alguma coisa. Na hora, você vai sentir. Opa. Tá bom? Diogo, para quando é que e esse aqui eu vou fazer quando? Sempre que você tiver algum sentimento de medo, ansiedade ou angústia. E aí, o que eu vou indicar que você faça agora? Pega um caderninho, uma folha de papel, que seja, uma agendinha, e fica com ela na mão. Tá? Pega essa agendinha, fica com ela na mão. O que você vai fazer com essa agendinha? Você vai pegar essa agendinha e toda vez que você descobrir algum pensamento, você vai anotar ele.
Certo, gente? Combinado? Combinado? É isso que você vai fazer. Vai se questionar. Quando você se questionar, é na hora ou daqui a alguns minutos o seu cérebro vai te responder. Legal, gente? Show? É simples assim. Então, você já vai pegar um caderninho, uma folha de papel, deixa ela na sua mão, porque quando você estiver no trabalho, estiver em casa, qualquer coisa, já pega o caderninho e já anota logo. Eu vou dizer para você, quando eu fazia esse processo, eu fazia isso o tempo todo. Eu andava com um caderninho para cima e para baixo. Eu ia para o shopping com um caderninho. Eu ia para a casa da minha mãe com um caderninho. Eu ia passear, ia para qualquer lugar, eu estava com um caderninho. Tá? Por quê? Porque é assim que você vai identificar seus gatilhos. Beleza, gente? Ok? Escreve, ó, se você está fechado comigo para fazer isso aqui, escreve aí, fechado. Se você fecha comigo para fazer esse exercício aqui todo dia, escreve aí, fechado. Eu quero saber, eu quero ter pessoas aqui, gente, que façam o negócio, tem que fazer, na prática. Senão não adianta. Tá bom? Escreve aí, fechado, se você fecha comigo aí, e a gente vai fechar aqui. Vamos lá. Legal. Gente, bom, amanhã vai ter a próxima aula, a próxima parte amanhã. O que a gente vai falar amanhã? Amanhã você vai descobrir qual é o mecanismo do cérebro, tá? Que pode curar você emocionalmente. Então, você vai descobrir amanhã qual é o mecanismo de cura emocional, tá bom? Esse mecanismo de cura emocional é o que possibilita de você modificar esses gatilhos e parar de sentir as crises. Você controlar as crises de forma completa, real, tá? Existe esse mecanismo, eu vou ensinar para vocês amanhã, tá bom? E também vou ensinar para vocês amanhã as cinco passos para você fazer esse processo completo para controlar a ansiedade sem remédios, e também vai ter 2 técnicas amanhã para ansiedade também. Legal, gente? Amanhã vai ser uma aula muito importante, tá? Então, ao mesmo horário, às 20h30, amanhã, às 20h30, quem não estiver no grupo do WhatsApp, precisa entrar no grupo do WhatsApp. Alguém aqui não está no grupo do WhatsApp? Do workshop? Alguém aqui não está? Escreve aí, eu não estou. Não estou. Escreve não, quem não está no grupo do WhatsApp. Tá bom? Escreve aí, se não está. Se você não estiver, você vai precisar entrar no grupo. O link do grupo está aqui, ó, embaixo dessa aula aqui no YouTube. Aqui no YouTube. Legal? Então, gente, amanhã a gente se vê. Amanhã também vou falar sobre o que eu tinha falado para vocês logo no início. Eu falei para vocês que que vai ter uma promoção para quem quiser, né? Para quem quiser, vai ter uma promoção de um curso que é além desse workshop aqui, vai ter um curso mais avançado para quem quiser continuar esse processo. Então, você vai aprender o processo aqui, mas se você quiser continuar com minha ajuda, continuar com suporte, continuar fazendo um curso mais avançado, aí você pode também para esse curso, que vai ser um curso que vai abrir inscrições especiais, com promoção especial, vai ser bem legal, tá? Aí amanhã também eu falo sobre isso com mais profundidade para vocês, porque já está bem tarde, mas fique tranquilo que eu vou passar todas as informações para quem quiser. Legal, gente? Tá bom? Então é isso. Quem não está no grupo, entra no link que está aqui no YouTube, vai na minha bio, clica lá, entra aqui e amanhã a gente se vê. Gostaram da aula de hoje? Foi legal? Deu para aprender? Deu para cair alguma ficha aí? E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Aí, gente, que massa, que show. Legal, legal. Então, pronto. Se eu fosse fazer aqui tudo hoje, gente, meu Deus do céu, já será aqui meia-noite. Não dá para fazer tudo, não. Mas amanhã a gente completa, tá? Então, ó, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Essa aula vai ficar só disponível por 24 horas, tá? Então, se você quiser assistir de novo, quiser revisar, assista logo. Se quiser compartilhar com alguém, compartilhe, mas ela vai sair do ar, ela vai ficar só disponível porque amanhã tem aula. A de amanhã não vai ficar gravada, tá? Você não ficar, não, amanhã não vai ficar gravada. Essa daqui vai ficar gravada porque amanhã tem outra aula, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, ó. Beijo no coração, durmam com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço.